camada de hoje é a nossa camada de seção, ok? A camada de seção, ela tem a função básica de estabelecer, gerenciar e encerrar, né, as sessões de troca de dados entre as aplicações. Essa é a função básica da camada de seção. Essa camada de seção, ela age como um conjunto de ferramentas para camadas superiores, fornecendo diferentes tipos de serviço. Então, ela fornece alguns tipos de ferramentas para as camadas que estão acima, apresentação e aplicação. E dois dessas principais ferramentas são o controle de diálogo e a separação de diálogo. Vamos ver o que é isso? O controle de diálogo é a decisão que a camada de seção faz entre usar a conversação simultânea de mão dupla ou a comunicação alternada de mão dupla, né? Aqui nós estamos representando aí essa função. Quando a camada de seção escolher o método de comunicação simultânea de mão dupla, ela pouco tem a fazer. Ela vai simplesmente deixar com que eles façam a troca, emissor e receptor começam a trocar as informações, só que pode ocorrer as colisões, né, chamadas colisões. Então, quando começar a atingir um nível inaceitável de colisão, o que vai fazer então? Ele vai começar a trocar para com método de comunicação alternada. E então ele vai usar uma espécie de token para liberar aquele que deseja trafegar de comunicar por vez. É aquele mesmo esquema que alguns já conhecem de full duplex, half duplex. Trabalha da forma simultânea, é isso aí. A separação de diálogo é outro serviço. Ela fornece, por exemplo, uma espécie de checkpoint, um ponto de verificação, onde, dependendo de um ponto do diálogo, onde ele possa ter, por alguma falha, foi interrompido, eu posso retomar aquela conversação daquele ponto onde eu coloquei um ponto de checagem. Quer dizer, eu guardei a situação atual daquela comunicação até aquele ponto ali. Se depois daquele ponto acontecer algum problema, não preciso começar todo o diálogo novamente. Eu posso retomar aquele ponto de onde eu parei. Então, são algumas funções aí que a camada de seção tem com relação ao controle e à separação de diálogo, ok? Alguns protocolos importantes nessa camada. Network File System, ou NFS, que ele cria uma espécie de compartilhamento de arquivos, um servidor de arquivos, utilizando então a rede para estar trocando informações aí. Outro protocolo é o Structured Query Language, ou SQL, que é muito utilizado em sistemas de banco de dados aí para fazer consultas também, ok? Nós temos aí também o AppleTalk Session Protocol, que é um protocolo muito utilizado, principalmente, como você já pode ver pelo nome, pela Apple, né, que é utilizado. E também temos o Remote Procedure Call, ou RPC. O mais importante, no meu entendimento, desses todos aí é o RPC. Por que o RPC? Porque o RPC existe desde que rede existe, pelo que eu conheço. Que é o chamado Remote Procedure Call, ou seja, a chamada remota de procedimento. Que é você poder fazer um programa. Imagina você poder fazer um programa. Imagina aí, você sabe programar, não sabe? Em C, Java, sei lá o que, está aprendendo lá com Carlos Henrique, Alex, Coelho, aquela galera toda, né? Tereza, professora Tereza, um abraço, professora Tereza, sucesso. Mas enfim, estão aprendendo a programar, se é que já não aprenderam. Você imagina você fazer um programa hoje, onde uma parte do teu programa vai ser executado num computador que está no Japão, a outra parte do teu programa num computador que está nos Estados Unidos e outra parte nesse seu computador onde você está. Isso é possível porque existe um protocolo que estabelece a seção entre esses computadores, abstraindo todas as camadas inferiores, de forma que você pode chamar uma função localmente, mesmo ela estando localizada de forma remota em outro computador, em outro país, enfim, fisicamente distante daquele computador onde o programa está rodando. Beleza? Então, esses são os protocolos que a gente conhece como protocolos, alguns exemplos, né? E a gente citou aí um outro, que é o SIP, que é o Session Information Protocol, que é bastante utilizado também do ponto de vista de sessão. Perfeito? E aí, vamos ver o nosso próximo slide, que eu vou chamar o professor Evandro agora para comentar mais um pouquinho com vocês sobre as camadas do modelo OSI, a próxima, no caso, que é a camada de apresentação. Então vamos lá, a nossa próxima camada
após termos visto aí a funcionalidade da camada de seção, vamos entender agora o que faz a camada de apresentação. Vamos lá. Então, a nossa camada agora, a apresentação. Camada de número 6 também. A camada de apresentação, ela tem como função principal garantir que os dados sejam legíveis ao sistema receptor. Então, ela trata particularmente do formato dos dados. Traduzindo isso tudo, a camada de apresentação, ela tem a funcionalidade de fazer com que os dados que estão sendo transmitidos sejam legíveis ao receptor. Quer dizer, aquilo que está saindo do emissor, o receptor que está recebendo aqueles dados, ele entenda que tipo de conteúdo é aquele. Por exemplo, vamos usar um exemplo da situação real. Nós temos duas pessoas conversando em idiomas diferentes. Cada uma só conhece a sua língua nativa, a sua língua mãe, né? Como eles faziam para se comunicar? Como eles fariam então para se comunicar? Se um fala inglês, por exemplo, o outro fala chinês. Eles não iam se entender. Qual é a solução para que eles possam então se comunicar ambos, né? Utilizar então um intérprete, né? O que fala em inglês falaria para essa pessoa, traduziria e falaria em chinês, e vice-versa. Então, a camada de apresentação, ela funciona, na verdade, como um intérprete, né, entre o emissor e o receptor. Ela vai garantir que os dados que estão saindo do emissor sejam entendidos, então, pelo receptor. Ok? Então, ela vai tratar do formato dos dados, como eles serão apresentados. Já até o nome da camada trata dessa forma, né? A camada de apresentação. Então, ela vai apresentar os dados ao receptor. Vamos acompanhar aí o slide. Ela trata, então, da estrutura dos dados, né? Ela negocia também a sintaxe de transferência de dados da camada de aplicação. A estrutura dos dados tem muito a ver com o formato dos arquivos, né? Se é formato texto, JPEG, se é imagem, se é arquivo de áudio e vídeo. Então, ela vai trabalhar todo esse esquema de estrutura dos dados, como eles estão sendo recebidos e estão sendo apresentados à camada, preparados, né, para serem jogados para a camada de aplicação. Ok? E ela negocia então a sintaxe também, outra função, de transferência de dados da camada de aplicação. Ok? Algumas funções principais aí com relação à camada de apresentação. Ela tem uma função de compactação. Ela vai fazer o que então? Ela pega... a função de compactação você conhece muito bem, eu tenho certeza. Né? Eu já até usei aí a imagem do WinZip, né? Que é um programa que é muito utilizado por todos. Para quê? Para reduzir o tamanho dos arquivos. Né? Para você poder ter um arquivo de tamanho X, seja de texto, seja de imagem, e comprimir esse arquivo, né, em um tamanho menor para que possa ser trafegado. Então, a camada de apresentação também tem essa função. Ela vai, de alguma forma, utilizar um algoritmo que consiga compactar esses arquivos, reduzir o tamanho dele, para que ele possa ser trafegado e descompactado, né, lá no receptor. Outra função principal dele também trata da criptografia. Criptografia é essa mesmo que você entende mesmo, que você conhece. Mas não esquemas de chaves, coisa também, tanto. Ela faz o quê? Ela tenta garantir, com a criptografia dos dados, ela tenta garantir a segurança desses dados que estão sendo, então, trafegados. Ela vai, utilizando com base algum algoritmo também definido, vai embaralhar esses dados e vai ser transmitido. E outra função que também ela é responsável, acompanha, é com relação à formatação dos dados. Se em arquivo texto, que tipo de formatação eu vou usar? ASCII, EBCDIC, qual delas os meus arquivos vão utilizar? Se é JPEG, se é compactação de GIF, qual é o formato? Então, essas são três funções principais dos dados. Essa formatação, ela vai garantir essa principal função da camada de apresentação, que é que os dados sejam entendidos pelo receptor. Os dados que são transmitidos pelo emissor possam ser entendidos, então, pelo receptor. Ok? Vamos ver aí o formato de arquivos muito trabalhados nessa camada. Né? Temos aí, por exemplo, camadas, um formato de arquivo de figura. São imagens visuais. Né? Alguns formatos muito conhecidos é o PIC, né? O TIFF, o JPEG, o GIF. Esses dois últimos, em particular, utilizam uma espécie também de compactação
de dados, né, para reduzir o tamanho das imagens. Né, geralmente, por que não é muito utilizado o BMP, por exemplo, hoje para a imagem? Porque ela realmente são muito grandes. Quando você tem uma imagem de alta definição em BMP, o tamanho dela é muito alto. E já o JPEG e o GIF, eles conseguem o quê? Reduzir então esse tamanho desses arquivos sem perder a qualidade da imagem. Então por isso elas são mais utilizadas. Outro tipo de arquivo, acompanhe no slide,